Paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Glória a Deus pela sua vida que já chegou, você que está preparado aí para aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos fazendo hoje a quarta aula do Basileia, amém? Que a paz do Senhor esteja em cada coração, que você esteja animado, assim como eu estou animado, encorajado, porque a palavra de Deus está nos transformando, amém, irmãos? Deus está nos transformando pela sua palavra e, portanto, quero que você aumente a sua expectativa, né? Você que gosta da palavra de Deus, você que ama a palavra de Deus, aumente a sua expectativa, Deus vai falar com você poderosamente nesta noite, amém? Quero que você se prepare aí, convide um amigo, né? Se você que está no Facebook, convide um amigo para participar, convide um amigo para estar com você, você pode compartilhar aí, tá bom? Você pode compartilhar no Facebook com outras pessoas, e você que vai assistir também no YouTube, compartilha o link com outras pessoas, tá bom? Para que essas também sejam abençoadas pela palavra de Deus, amém? Nós vamos orar, vamos convidar o Espírito Santo para falar conosco, vamos convidar a presença dele para estar, então, ministrando aos nossos corações. Amém? Você que não conhece, esse é o curso Basileia. A palavra Basileia significa domínio, reino de Deus, e, portanto, nós já estamos ministrando a quarta aula. Se você não tem ainda o acesso, você não assistiu às 3 primeiras aulas, você pode ir no canal da nossa igreja, tá bom? Igreja CPAD de Paris, ou também você pode ir no canal do YouTube também da nossa igreja, tá bom? E você vai estar lá assistindo. Tem tanto no Facebook como no YouTube, você pode estar acompanhando as aulas anteriores, amém? Vamos lá então, vamos primeiro orar e depois nós vamos fazer a leitura de 1 Coríntios capítulo 2, amém? Eterno Deus, soberano Pai, oramos a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, que é a nossa inspiração, tanto no falar como no ouvir. Nós oramos, ó Deus, porque nós estamos diante da Tua palavra, a palavra viva do Senhor. Nós queremos, ó Deus, o crescimento, o aperfeiçoamento dos Teus santos. Queremos, ó Deus, que a Tua presença seja conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, esteja conosco em cada casa, em cada lar, cada pessoa que estiver assistindo ao Pai querido, cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, que ela seja abençoada, seja edificada, em o nome do Senhor Jesus. Nós oramos e desde já te agradecemos por toda essa inspiração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Portanto, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6. Hoje nós vamos continuar falando sobre identidade espiritual, amém? Todavia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são estas coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa, por essa leitura tão importante para a nossa aula de hoje, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Queridos, nós vamos falar sobre identidade espiritual e, portanto, eu quero introduzir para você que gosta da palavra, eu quero introduzir para você, convidar você a colocar toda a sua atenção agora no que eu vou dizer. Existem duas forças dentro de nós lutando para ter o domínio. E, portanto, nós estamos falando sobre Basileia, né? Basileia, domínio. Portanto, a base do nosso curso já está fundamentada. Existem duas forças, e a primeira dessas forças, são os estímulos do corpo, do nosso corpo, que se associa aos estímulos da nossa alma, formando aquilo que a Bíblia chama de carne. Estímulos do corpo, estímulos da alma igual a carne, para conduzir o homem às suas vontades. Mas o espírito do homem associa-se, essa é a segunda já, né? A primeira é os estímulos do corpo, mas os estímulos da alma, carne. E a segunda, o espírito do homem se associa pela salvação ao Espírito Santo, o Espírito de Deus. Isso a Bíblia chama de novo homem. E a Bíblia também chama de homem espiritual, para conduzir o homem para as vontades de Deus. Então, aquilo que conduz o homem para as vontades da carne, para as vontades mundanas, são os estímulos do corpo, os estímulos da alma. Mas aquilo que estimula, aquilo que direciona, que guia o homem para Deus e para as coisas de Deus, é guiado, então, vem pela associação do espírito do homem junto ao Espírito de Deus. Portanto, se você é uma pessoa espiritual, você está nessa segunda base. Se você ainda não é uma pessoa espiritual, você ainda está na primeira base. Então, o corpo do homem, nosso corpo, tem estímulos, né? Você tem estímulos no seu corpo, naturalmente, você tem hormônios, naturalmente, você tem no seu cérebro, você produz estímulos, você sente, né? Você tem vários sensores no seu corpo que podem guiar você para fazer alguma coisa, né? Guiar você para as vontades do seu corpo, assim como a sua alma também estimula você para as emoções. A nossa alma pode nos estimular para as sensações que ela gosta de sentir. E, portanto, isso é uma guerra que está dentro de nós, né? Existe uma guerra travada entre esses estímulos terrenos, estímulos do corpo natural, estímulos do homem natural, contra o poder do Espírito, o poder do Espírito do homem junto ao poder do Espírito de Deus. Logo, o corpo usa armas para o prazer e as reações químicas que ele quer sentir, né? O corpo, né, em todos os dias dentro dessa guerra, o seu corpo está, então, estará usando reações químicas, né? O seu corpo produz reações químicas. Por exemplo, uma das reações químicas, um exemplo bem clássico aqui, todas as vezes que você vai jejuar, o seu corpo, ele rebate, ele tenta lutar, né? Ele joga, então, uma dor de cabeça, muitas das vezes produzida para que você não jejue, né? Então, isso muitas das vezes é um contra-ataque do seu corpo, né? Quando você decide jejuar, o seu corpo entende que você vai jejuar, então ele contra-ataca, né? Te dando dor de cabeça, muitas das vezes vontade de vomitar, muito desânimo, muita dor no corpo, né? Porque o corpo está resistindo ao jejum.
Logo, queridos, o sistema da alma também, a nossa alma também, ela luta muitas das vezes contra o nosso espírito. E isso é muito importante você entender, porque se você saber que existe uma luta dentro de você, então você vai estar pelo menos sabendo que vai alimentar um lado ou outro, né? Você precisa primeiro estar ciente de que existe uma luta dentro de você. Se você não sabe que existe uma luta dentro de você, você fica um pouco perdido no meio de tudo isso. Mas a Bíblia afirma, tá bom? Você vai encontrar isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O que eu estou dizendo, existe uma luta dentro de você que você precisa estar ciente. Logo, queridos, o sistema do mundo criou várias maneiras para provocar essas reações, tanto no seu corpo como na sua alma. Os produtos que são vendidos, né, tanto produtos para o corpo como produtos para a alma, esses produtos eles existem para prender, esses produtos existem para reagir, para tornar dependente, tornar o seu corpo dependente de tal coisa ou tornar a sua alma dependente de tal coisa. A nicotina, por exemplo, a serotonina, a adrenalina, né? Tudo está por trás dos produtos, da maioria dos produtos que tem sucesso no mundo, essas coisas estão por trás. Então, o sistema mundano, ele também criou maneira de prender não só o corpo, mas também prender a sua alma. Portanto, existem várias maneiras, né, que a tecnologia, né, está sendo usada tanto para o bem como principalmente para as prisões que existem no mundo. Então, se você dá uma olhadinha, você vai observar que a sua alma também luta contra o seu espírito. Portanto, irmão, é importante falar isso para você, você que quer descobrir a sua identidade espiritual, você que quer ser um homem espiritual, você quer ser um servo de Deus, você precisa observar que existe essa luta dentro de você. Existe uma batalha do homem com o mundo, existe uma batalha do homem com os espíritos, né, os espíritos malignos. Existe uma batalha, e a principal batalha é a batalha do homem contra a sua própria natureza. E é muito fácil ignorar, porque ninguém luta naturalmente, sem conhecimento bíblico, ninguém luta contra si mesmo. E, portanto, eu quero chamar a sua atenção para isso, quero chamar a sua atenção para entender aqui o que a Bíblia diz sobre essas coisas, certo? Porque você precisa ser um vencedor até dentro de você, né? Você não pode perder para os seus estímulos, você não pode perder para as suas próprias vontades. Então, querido, observe bem, o Espírito de Deus, ele despertou o seu espírito no dia da sua salvação. Quando você estava perdido, quando nós estávamos perdidos, quando estávamos distantes de Deus, logo, o nosso espírito estava adormecido, como a Bíblia diz. Mas o Espírito Santo usou alguém e com a palavra de Deus, o Espírito Santo despertou o seu espírito. Logo, a primeira reação no seu espírito foi vida, né? Ele trouxe vida, revivificou, deu uma nova vida ao seu espírito. E isso é a salvação, certo? Você recebeu uma porção de Deus em você, foi a palavra de Deus que reavivou o seu espírito, que reanimou o seu espírito. Mas agora, esse espírito, o espírito do homem, né, antes de falar sobre o espírito de Deus, o espírito do homem começa então um trabalho de libertação, um trabalho de transformação de dentro para fora. E esse trabalho de libertação, de transformação, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, que vai durar toda a sua vida. A hora que você pensar que está pronto, você está enganado. Você só estará pronto no final, no dia do arrebatamento, quando Jesus vir buscar a sua igreja. Então observe que a libertação do homem está contida na mortificação desses estímulos carnais, a mortificação dos estímulos do corpo, né? A mortificação dos estímulos da alma. Deixa eu fazer uma observância quanto à questão de mortificação. O homem não vai deixar de sentir vontade quando ele é espiritual. Ele continua sentindo vontade, mas ele não é guiado pela vontade.
o homem vai continuar sentindo vontade de saciar a sua alma com coisas, né? O homem vai ter desejos por coisas tanto positivas como por coisas negativas. Mas agora ele não é dominado por isso, né? A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, o homem vai ter o controle, vai poder refrear os seus estímulos, vai poder refrear os seus desejos. Isso é ser espiritual. Ser espiritual não significa que você vai deixar de sentir, vai deixar de ter vontades. Ser espiritual não significa que você vai deixar de produzir hormônios. Você continua produzindo hormônios, você continua produzindo estímulos, você continua produzindo vontades, mas agora você vai aprender a controlar as suas vontades com o poder do Espírito. Porque agora você não é homem mais carnal. E essa questão de ser homem carnal significa pessoa guiada pelos estímulos da carne, estímulos do corpo e estímulos da alma. Mas a partir de agora você é um homem espiritual, alguém que está dentro de um processo de crescimento, alguém que está num processo de transformação. Observe bem que eu disse processo. O problema maior das pessoas, o problema maior dos crentes, é que eles imaginam que a salvação, o batismo com o Espírito Santo, acabou o processo. Não. O começo do processo. Você começou a transformação e você não pode parar. Porque na medida que você parar, você começa então a dar lugar, você começa a deixar os estímulos voltarem. Observe bem que o seu corpo nunca vai parar de sentir vontades. Ele vai continuar sentindo vontades. Se você fazia uma coisa quando era mundano e você não faz mais hoje, se você parar de melhorar, parar de buscar a Deus, daqui a pouco você vai sentir essas vontades e elas serão maiores. É por isso que as pessoas desanimam espiritualmente. Portanto, ser espiritual é entender que existe uma batalha dentro de você que precisa ser vencida todos os dias. Observe que você nunca vai deixar, né? Você nunca vai deixar de ser um homem. Você nunca vai deixar de ser uma pessoa, um homem no gênero, né? Homem e mulher. Você nunca vai deixar de ser homem. Por isso, você vai continuar essa batalha até o final, certo? Então, você precisa entender que a alimentação que você tem, natural, alimentação, quando você come, quando você bebe água, quando você respira, essa alimentação natural precisa ser interpretada da mesma forma como alimentação espiritual. O homem espiritual precisa se alimentar na mesma medida que o homem natural. Por quê? Porque senão o espírito enfraquece, né? Senão o espírito ele perde as suas forças e logo ele vai perdendo as forças e então os estímulos carnais e almáticos serão mais fortes, né? E prevalecerão contra as vontades espirituais. Logo, o que alimenta o nosso espírito é bem simples. O que alimenta o nosso espírito, como ele vem de Deus, ele se alimenta de tudo aquilo que é Deus, certo? Tudo aquilo que é de Deus. A palavra, o louvor, né? A oração, tudo aquilo que vem de Deus, certo? O espírito do homem, ele se alimenta. Então, observe bem que o espírito do homem, ele vai criando um equilíbrio, né? Ele vai criando um equilíbrio de controle sobre o corpo. Logo, a pessoa começa a ver aquilo que fazia antes, mas agora vê com outros olhos. A pessoa vê, por exemplo, se a pessoa era viciada em alguma coisa, em algum tipo de droga, algum tipo de química, essa pessoa vai olhar para essa química de uma outra maneira, vai olhar como uma prisão, vai olhar como algo que ficou no passado, algo que lhe fez muito mal e que de repente agora já não tem mais, já não dará mais lugar para isso, certo? Portanto, o espírito do homem começa então a produzir, certo? Ele começa a produzir dentro do corpo, ele começa a produzir no corpo e na alma um controle, ele começa a produzir maneiras defensivas, certo? Formas defensivas para esses estímulos, certo?
nós produzimos anticorpos espirituais, né? E esses anticorpos espirituais vai se tornando cada vez mais reais. Os nossos olhos vão se blindando com o tempo, os nossos ouvidos vão se blindando com o tempo, a nossa mente vai se blindando com o tempo, os nossos hormônios vão se blindando com o tempo, por causa da maturidade espiritual que vai sendo gerada, certo? Isso é a transformação da mente, isso é a reprogramação do homem natural para se tornar um homem espiritual, amém? Portanto, ser guiado pelos estímulos faz o homem natural e passivo, né? Alguém totalmente desfocado e alguém totalmente passivo, ou seja, que não influencia, que não inspira nada, né? Ser guiado pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito do homem e o Espírito de Deus, faz o homem ser sobrenatural e inspirador, amém? É claro que se fazer uma pergunta para você e falar assim, você quer ser um homem natural ou você quer ser um homem espiritual? Naturalmente você vai dizer, eu quero ser um homem espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, o texto que nós lemos, versículo 14, 1 Coríntios 2,14, diz assim, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, amém? É claro que o homem sem o Espírito Santo, o homem se o Espírito dele estiver adormecido, ele não compreende nada que venha do céu, ele nem acredita, né? Não tem potencial para entender, para compreender a existência do mundo espiritual. Nós entendemos o mundo espiritual, nós aceitamos o mundo espiritual através do nosso espírito, amém? Portanto, isso aí é bem importante para você. Agora, as coisas mais importantes eu quero falar a partir deste momento, coisas muito importantes para a sua vida espiritual. O homem espiritual discerne todas as coisas. Primeira coisa, como nós estamos falando sobre identidade, o homem espiritual tem o poder de conhecer a sua identidade. Ele conhece a si mesmo. Ele olha para si mesmo e sabe a maneira que ele foi formado e o propósito que ele foi formado. O homem espiritual conhece o coração de Deus. O homem espiritual conhece o propósito de Deus. O homem espiritual vive a atualização espiritual, né, para a sua vida. Querido, é assim, uma pessoa que nasceu da água, uma pessoa que nasceu do Espírito, como está em João no capítulo 3, ela não pode ficar estagnada, ela não pode continuar sendo um bebê espiritual. O reino de Deus nos chama a dar passos, a ir para as águas profundas. O Espírito de Deus nos chama para caminhar mais, né, de nos aprofundar mais na palavra, de nos aprofundar mais na oração. Talvez eu estou falando para você com esse cuidado de dizer a sua oração no ano de 2020, né, no ano de 2021, não pode ser a oração que você fazia há 10 anos atrás, porque hoje você deveria, pelo menos, ter tido um crescimento espiritual, uma maneira espiritual, né, mais madura de trabalhar as coisas. Portanto, isso é crescimento, isso é atualização espiritual. Você precisa todos os dias dar um passo, todos os dias produzir crescimento no seu espírito. Não ignore a sua vida espiritual. Não ignore que você é um homem, você tem uma natureza da terra, mas também você tem uma natureza do céu. Assim como você edifica, assim como você protege, assim como você trabalha para estar saudável o seu corpo, você precisa também da mesma forma proteger, você precisa da mesma forma alimentar, você precisa da mesma forma produzir crescimento para o seu espírito, né, para a sua área espiritual. E, portanto, a pessoa pode se tornar um grande homem, né, um homem forte, uma mulher forte, no mundo físico, mas um bebê espiritual, certo? E tem muitos bebês, tem muitas crianças de 10 anos que já são adultos espirituais. E, portanto, esse crescimento espiritual deve ser atualizado todos os dias.
você precisa acordar todos os dias pensando em alimentar o seu espírito, para que este seja dominador em você, amém? Isso tem a ver com a sua identidade espiritual, certo? Quando nós chegamos a uma certa idade, nós fazemos então colocamos a nossa impressão digital em um documento e, portanto, nós temos agora um registro, nós conhecemos a nossa identidade. Eu não sei se foi com 16 anos, como eu, né, mas com 16 anos eu tirei a minha identidade, né, eu fiz o meu RG no Brasil, né, registro, né, fiz o registro ali e, portanto, a minha identidade estava agora nas minhas mãos. Portanto, crescimento espiritual chega um momento que você precisa conhecer a sua identidade espiritual. E isso vem através do progresso de todos os dias você buscar a presença do Senhor, de todos os dias você buscar conhecer a Deus, como ele disse, que nós devemos prosseguir em conhecer, devemos crescer na graça e no conhecimento e termos um relacionamento com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, porque Ele é luz, mais você vai conhecer a Deus e também você vai conhecer a si mesmo. É como quando você olha no espelho. Você se aproxima do espelho, você vê mais detalhes sobre você. Amém? Você vê mais detalhes sobre a sua imagem. Queridos, vamos lá. Eu gostei muito dessa frase, viver a atualização espiritual. Observe que nós lemos os jornais para estarmos atualizados, né? Ultimamente, com todos esses problemas, né, de saúde que está por aí, por causa da pandemia que nós estamos vencendo, né? Eu gosto de usar esse termo, né? Estamos vencendo a pandemia e, portanto, nós estamos sempre nos atualizando. Ou nós nos atualizamos nos jornais de papel, ou nós nos atualizamos na rádio, ou nós nos atualizamos na televisão e principalmente na internet. Nós nos atualizamos. E, portanto, essa atualização social, essa atualização do que está acontecendo no mundo, precisa também ser levado em conta que nós precisamos atualizar a nossa vida espiritual. Tudo que está acontecendo no mundo espiritual, será que você está atualizado do que está acontecendo hoje no mundo espiritual? Você está atualizado do que o que Deus está fazendo, o que o Senhor ordenou os anjos para fazer essa semana? Você está atualizado do plano que Deus está fazendo na sua cidade? Você está atualizado das pessoas que Deus está interessado agora em salvar, as famílias que Deus está transformando? Você está interessado nesse propósito? Ou melhor, você está sendo atualizado para fazer parte desse propósito? Portanto, isso também tem a ver com identificação espiritual. Se você é um homem espiritual, se você pertence ao reino de Deus, você não pode se desconectar do reino de Deus. Se você faz parte do corpo, se você faz parte de uma igreja, se você faz parte da Igreja Universal, né, falando sobre a Igreja Universal do Senhor no mundo, né, você precisa estar atualizado daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Se você está em Portugal, se você está no Brasil, se você está aqui na França conosco, você precisa conhecer o que está acontecendo, o que Deus está fazendo, porque você é um homem espiritual. E um homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Amém? E quando você sabe, quando você atualiza a sua vida espiritual, logo você estará conectado para servir a Deus naquilo que Ele precisar de você, aquilo que Ele quiser usar você como instrumento. Então Ele vai usar. A ciência humana, observe bem essa frase, a ciência humana não pode, o conhecimento humano não pode governar coisas espirituais. Porque o conhecimento humano tem as coisas espirituais como loucura. Nós não podemos governar o mundo espiritual com armas ou com estratégias humanas. Por quê? Porque aquilo que é matéria não governa aquilo que é espírito, mas aquilo que é espírito governa aquilo que é matéria. O reino de Deus é espírito. O reino de Deus não virá como um sinal, ele mesmo diz, nós lemos isso
na semana passada, no livro de Lucas 17, né? Lucas 17, nós lemos: o reino de Deus é espírito, ele está dentro de vocês, certo? Então a nossa natureza espiritual governa, né? A nossa natureza passiva, a nossa natureza humana, não tem poder para governar o nosso espírito, mas a nossa natureza espiritual governa tudo aquilo que é matéria em nós. Portanto, se você olhando para você mesmo, certo? Pode dar uma olhadinha, uma analisada sobre os seus estímulos, aquilo que te deixa nervoso, aquilo que te deixa desanimado, aquilo que te deixa, aquilo que te atrai, aquilo que te leva, aquilo que te conduz, aquilo que te estimula, certo? Você analisando sobre tudo isso, você vai observar exatamente o contexto que eu estou falando, certo? Logo, o refrear dessas coisas é espiritual. O liberar dessas coisas é carnal, certo? O homem espiritual tem o domínio sobre si mesmo. O homem espiritual, né, eu tenho uma frase que eu usei um dia em uma das minhas pregações, eu disse assim: homem forte não é aquele que bate em todo mundo. Homem forte não é aquele que é violento, aquele que usa a sua força para matar, aquele que usa a sua força para destruir. Esse não é um homem forte, isso é um homem fraco. Homem forte é aquele que está num ambiente onde tem violência, mas ele é pacífico. Homem forte não é aquele que bate nos outros, mas não é aquele que derruba os outros. Homem forte é aquele que levanta. Homem forte é aquele que freia as suas vontades. Homem forte é aquele que segura, né, os seus estímulos, certo? Aquele que refreia sua boca para não falar a palavra de maldição. Aquele que refreia, né, refreia suas mãos para não cometer crimes, né? Este é o homem forte. Esse é o homem espiritual. Aquele que domina a si mesmo, certo? Aquele que tem domínio próprio, como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A partir do versículo 22. Então, queridos, o espírito do homem, ele tem o poder de convencer. Olha só, palavra de Deus aqui para a sua vida. O espírito do homem, ele tem o poder de convencer a sua alma. Ele tem o poder de dominar a sua alma, né? E também ele tem o poder de conhecer os mistérios de Deus. Observe que aqui no texto que nós lemos, você vê que o nosso espírito é como se fosse um procurador, é como se ele fosse um descobridor, um desbravador da nossa identidade. Então, uma das coisas importantes que eu já quero falar sobre identidade para você aqui é que você não consegue encontrar a sua identidade se não for de uma maneira espiritual, né? Não tente encontrar a sua identidade de maneira natural, porque é o seu espírito que é o desbravador da sua identidade. Ele que vai revelar para você, porque a sua carne vai mentir para você. A sua alma vai tentar te enganar, certo? Ela não quer que você descubra quem você é no espírito, certo? Portanto, você precisa entender que o espírito do homem que é o conhecedor desses mistérios, os mistérios insondáveis de Deus, não estão na natureza. Os mistérios insondáveis, os mistérios poderosos do Senhor estão escondidos nas pessoas, estão escondidos nos seres humanos, nos homens. E, portanto, esses mistérios insondáveis, certo? Que a ciência não alcança, certo? Eles estão dentro de você. Observe bem, não quero dizer que você vai encontrar em algum lugar, certo? Estou dizendo que você vai encontrar esses mistérios dentro de você. Essas obras tremendas do Senhor, as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, que estão preparadas, o Senhor preparou, certo? Estão dentro de você. E Deus está, glória a Deus, aleluia. E Deus está muito interessado de que você descubra esses mistérios, que você descubra, que você estude sobre você mesmo. Faça, né, uma viagem, olha só, faça uma viagem agora para dentro da sua essência. Faça uma viagem para dentro de você. Viaje agora, procure agora conhecer você mesmo. E você vai descobrir coisas insondáveis, coisas poderosíssimas
que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, vamos responder então essa pergunta, né? Como nós estamos falando sobre identidade, dava para usar muitos exemplos, né, sobre identidade espiritual, mas vamos ser práticos e vamos responder essa pergunta. Qual é a melhor maneira de descobrir a sua identidade espiritual? Qual é a melhor maneira? A melhor maneira de descobrir, talvez você já fale assim, pastor, já sei. O senhor vai dizer, vamos orar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, né? Padrão de todo ensinador, mas eu não quero usar essas estratégias aqui agora não, certo? Vou falar para você de uma maneira bem aberta, tá bom? A melhor maneira de descobrir a sua identidade espiritual é fazendo uma viagem para dentro de você, certo? Você vai fazer, uma viagem para dentro de você, despindo-se, né? Tirando as camadas da sua carne, né? Desvestindo, certo? Se você observar bem, todas as pessoas criam proteções. Você tem uma proteção para cada assunto. Existem lugares fechados, né? Coisas que você só fala para pessoas íntimas, coisas que você só fala para amigos, coisas que você só fala para família. Tem conversas que você só tem com o seu esposo, né? Ou o filho tem com o pai, a filha tem com a mãe. Conversas íntimas. Tem coisas que nós só falamos com Deus no oculto, né? Essas coisas, certo? Muitas barreiras que nós vamos fazendo, né? Muitas barreiras, muitas capas que nós vamos nós vamos construindo, muitas máscaras que nós vamos colocando durante a nossa vida, proteção sobre um assunto, né? Uma sistematização sobre uma outra situação na nossa vida. Nós vamos criando nós vamos formando uma mentalidade. E, portanto, para descobrir a sua natureza espiritual, você precisa ir quebrando isso de fora para dentro. Você precisa ir quebrando, se despindo. A Bíblia diz, com muita graça, em Colossenses capítulo 3, você vai se despindo do velho homem. E se despir do velho homem não é simplesmente eu bebia, certo? As pessoas levam isso muito para as coisas superficiais. Eu bebia bebida alcoólica e deixei de beber, né? Eu fumava um cigarro, usava drogas e deixei de fumar e usar drogas, né? Eu me prostituía e simplesmente deixei. Isso é importante, é primário, mas não é tudo, certo? Despir de si mesmo é você ir fazendo essa viagem para dentro de você, certo? Tem muita religiosidade que vai sendo quebrada, tem muita sistematização, muitos ensinos familiares contrários, né? Não, os que são bons você sempre deve guardar, mas tem ensinos, tem dogmas que precisam ser reparados, né? Que precisam ser retratados. Muitas mágoas do passado que vão bloqueando você de conhecer a você mesmo. E, portanto, você vai fazendo essa viagem para dentro de você, certo? E essa viagem para dentro de você vai fazendo você descobrir um homem que você não imaginava que é. E a Bíblia diz que nós somos pessoas miseráveis. A Bíblia diz que nós somos, o apóstolo Paulo mesmo diz, o miserável homem que sou, né? E, portanto, ele estava fazendo essa viagem para dentro de si mesmo. Ele dizia assim, olha, aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que o meu espírito gostaria de fazer, ele não consegue fazer. Mas logo aquilo que o meu espírito ele não quer fazer, de repente a minha natureza humana vai lá e faz. Então observe bem, ele termina dizendo, miserável homem que sou. Ou seja, a guerra que nós temos dentro de nós, ela vai retratando. Se você ler o capítulo 7 de Romanos, você vai ver essa batalha, certo? Paulo falando da sua batalha espírito de Deus, espírito do homem versus estímulos do corpo e estímulos da alma, certo? E, portanto, você vê que isso, se o apóstolo Paulo tinha essa luta dentro dele como um grande homem que ele era, imagine nós que ainda estamos, né, num nível de formação ainda mais baixo do que o apóstolo Paulo. Queridos, você precisa fazer então essa viagem e ser sincero a cada ponto que você vai encontrando.
né? Pode acontecer que, encontrando algumas coisas que precisam mudar em você, você venha dizer assim, eu não quero tocar nisso, né? Eu não quero mexer nessas coisas. E é muitas das vezes por aí que algumas pessoas param de crescer espiritualmente. É quando elas têm que renunciar a alguma coisa, certo? Mas para conhecer o homem espiritual que você é, você precisa se despir do velho homem. Você precisa deixar o velho homem para trás e começar uma nova vida, certo? Observe bem, aquele que quer transformar você, certo? Aquele que quer mudar você, ele quer mudar você para ser uma pessoa melhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam, né? Então observe que o Senhor tem pensamentos bons para você. Se Ele quer transformar a sua vida, quer fazer você um novo homem, quer fazer você um homem espiritual, significa que Ele quer fazer você uma pessoa melhor, amém? Então você vai fazendo essa viagem para dentro de você e você vai desfazendo as amarras das prisões. Por que eu falo isso com tanta importância? As pessoas imaginam que um dia de jejum vai mudar a sua vida espiritual para sempre. Isso pode ser o começo, né? Mas não é só isso, certo? Muitas das vezes tem pessoas que podem jejuar, pode acontecer de jejuar. Ao invés dela melhorar, ela piora. Por quê? Porque a carne dela vai mostrar coisas. A carne dela vai mostrar nervosismo. A carne vai demonstrar medo. E essa pessoa vai ficar com receio de jejuar novamente, certo? Então, observe que não é isso que muda, não é o jejum que muda a pessoa, mas a renúncia que muda. Nós jejuamos para nos ajudar, certo? Nós jejuamos, o jejum é uma ferramenta. O jejum não é a transformação em si, ela é uma ferramenta de transformação. Logo, nós queremos renunciar e o corpo está resistindo, então nós jejuamos para tirar a resistência do corpo, certo? Se nós estamos com uma resistência na alma, em alguma coisa, nós jejuamos, certo? Eu vou te dar um exemplo de corpo e de alma, né? Nós jejuamos para a resistência da alma ser quebrada, certo? Então, existe muitas das vezes essas incógnitas, essas perguntas, ou esse pequeno erro de interpretação que as pessoas fazem e que isso muitas das vezes atrapalham ela de crescer espiritualmente. Por exemplo, se você detectou, né, que está com uma resistência no corpo, os estímulos do seu corpo estão trabalhando, né, muito forte, e então você vai fazer um jejum de comida, de alimento, né? Por quê? Porque vai tirar a resistência do corpo. E então você vai vencer aqueles estímulos. Se é corpo, jejue no corpo. Mas se é alma, jejue na alma, certo? E como assim, pastor, jejuar na alma, né? Observe bem a diferença. Quando você quer vencer estímulos do corpo, por exemplo, se o seu corpo os hormônios estão na flor da pele, então jejue para tirar os estímulos do corpo. Mas se é algo na sua mente, você precisa fazer um jejum almático, né? Se me permite falar dessa forma. E jejum almático é não assistir televisão. Jejum almático é não usar a internet. Jejum almático é não ler tal coisa, né? Não ler tal livro, ler só a Bíblia, né? Jejum almático é privar a alma de coisas que ela gosta. Assim como você pode privar o seu corpo de coisas que o seu corpo gosta, você também pode privar a sua alma de coisas que a sua alma gosta. E, portanto, tem muita gente que quer transformação na mente, mas ele jejua no corpo, certo? Então, muitas das vezes não vai ser tão eficaz o seu jejum, ele não vai usar a arma, ele não vai usar corretamente a ferramenta, né? Porque ele está querendo uma coisa, né? Mas usando a ferramenta errada, né? Então, o jejum da alma, certo? Para a transformação da alma, para a reprogramação da alma. Se você, muitas das vezes, quer receber uma mentalidade de Deus, se você quer, por exemplo, pastor, eu estou fazendo uma campanha para que a minha mente seja mais concentrada para eu pregar, por exemplo. Então,
essa campanha não pode ser uma campanha de jejum físico, né? Por quê? Porque se é um trabalho aqui na mente, então faça um conselho, é claro, né? Faça um jejum de coisas almáticas, tá bom? Agora, se você está com problema no corpo, né? Se o seu corpo está desanimado, se o seu corpo está produzindo muitos hormônios, falando de coisas assim, bem simples, né? Hormônios que deixam você nervoso, né? Hormônios que provocam ira muito forte. Então, isso é jejum do corpo, amém? Jejum de alimento, certo? Então, fica aí essa dica para você ser uma pessoa abençoada. Então, tem muitas amarras, né, que você vai desfazendo. Você vai entrando para dentro de você mesmo, você vai desfazendo as amarras, prisões religiosas que você talvez tenha, né, e que você não sabia, mas você agora está reprogramando a sua mente, você está construindo a sua vida espiritual e você agora descobriu prisões religiosas, né, coisas que você acreditava que era verdade, mas a Bíblia diz que não é verdade. Então você agora vai abandonar essa religião, não porque alguém disse, mas porque a Bíblia disse, certo? E tudo aquilo que a Bíblia profere como verdade, nós devemos, porque a Bíblia é o nosso manual de fé, né? E, portanto, nós vamos abandonando as religiões, nós vamos abandonando as filosofias, nós vamos abandonando os nossos ritos. Por exemplo, irmãos, eu vou citar um exemplo até engraçado aqui. Se aparecer alguém entre os seus amigos, você vai ver que isso aqui é bem religioso, né? Claro que é uma coisa simples, né? Mas é bem religioso. Se aparecer alguém com uma verruga na mão, certo? Todo mundo tem uma solução, né? E muitas das vezes são soluções religiosas, né? Muitas das vezes a pessoa tem uma verruga na mão e a pessoa já chega com um ritual dizendo assim, você tem que fazer isso, e você faz isso, e algo muitas das vezes é até espiritual que é para fazer, porque a pessoa tem essas religiões. E você só descobre essas coisas, né, que você tem essas religiões, quando você vai examinando a si mesmo, você vai fazendo essa introspecção, né, você vai olhando para dentro de você. Então você vai olhando para as suas filosofias, né, a sistematização que você construiu, né? Por exemplo, tem pessoas que são sistemáticas em uma coisa e de repente a Bíblia manda ele fazer, né? A Bíblia manda e de repente ele fala assim, poxa, mas isso vai contra a minha sistematização, eu acredito assim, né? Então há um confronto, certo? E a Bíblia confronta a nossa natureza, a Bíblia confronta a nossa sistematização, as coisas que nós acreditávamos antes, certo? Isso vai mudando, isso vai sendo transformado de pouquinho, nós vamos melhorando aquilo que nós somos, nós vamos melhorando a nossa crença no Senhor. E, portanto, tem pessoas, queridos, que foram batizadas, só voltando um pouquinho, mas eu vou falar bem resumidamente, tem pessoas que foram batizadas, né, pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mas continuam sistemáticas. Elas continuam com essas crenças filosóficas dentro da mente, certo? Não agradando a Deus por causa de não abrir mão, não se rende, não se entrega, né? E a Bíblia diz, Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, né? E siga-me. Esse negue-se a si mesmo faça uma reprogramação, dá uma olhadinha naquilo que você pensa, dá uma olhadinha naquilo que você acredita e, portanto, mude aquilo que é preciso mudar. Amém? Render-se a Deus, né? Na medida que você vai descobrindo, né, quem você vai descobrindo a sua identidade, você vai se rendendo a Deus, você vai se entregando a Deus. E isso, querido, é uma reprogramação mental, é uma reprogramação corporal, amém? É uma reprogramação completa de tudo que é matéria em você, amém? Você está trabalhando para se entregar para Deus de uma maneira decisiva, de uma maneira inteira, né? Uma maneira íntegra. Portanto, com a decisão de mortificar tudo que te afasta do propósito de Deus, agora você começa a descobrir a sua identidade espiritual, certo? Observe que a palavra mortificação, repetindo aqui para você entender bem, a palavra mortificação aqui é criar, né? A palavra mortificação
o controle, certo? É o equilíbrio de uma vida espiritual. Você continua sentindo, mas agora você domina, certo? Agora você tem o poder de dizer não para os seus estímulos. Deus está muito interessado em revelar a sua identidade espiritual. Mas para você ser um grande homem espiritual, você precisa primeiro vencer a si mesmo. Não existe pessoas, não existe ninguém, né, que rapidamente ou que demoradamente, né, ou que não existe pessoas que por um milagre, né, de uma hora para outra, ela foi totalmente reprogramada, né, e ela se tornou. Não existe isso. A reprogramação mental é algo que começa e só termina no dia da vinda de Jesus. Amém? Não existe mágica para isso. É algo paulatino, é algo que acontece todos os dias. Portanto, eu oro para que você seja o próximo, em nome de Jesus. O próximo a começar. Comece hoje. Amém? Comece hoje a sua reprogramação mental. Né? Talvez você vai ler a Bíblia vai falar uma coisa que você não gosta, certo? Mas quando a Bíblia falar uma coisa que você não gosta, você começa então a trabalhar para melhorar aquela coisa. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma bênção, certo? Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito com essa transformação, amém? Eu estou falando com a certeza, amém, irmãos? Que essa palavra vai mudar a sua vida. Eu estou falando com a certeza de que essa palavra vai ser um divisor de águas para você, amém? Você vai se tornar uma pessoa melhor a partir desta palavra. A partir desse ensino de hoje, você vai começar uma reprogramação na sua vida. Você vai começar um exame, né? Muitas das vezes, irmãos, não estou falando de mim, não estou apontando para você. Muitas das vezes eu já reprogramei a vida de outra pessoa, né? Assim como talvez você tanto que você ama alguém, que você reprograma, você fala, não, ele seria muito mais feliz se ele fosse assim. Ela seria muito... Mas isso tem que ser feito primeiro em você, certo? Você tem bons conselhos, então comece a aplicar em sua vida esses bons conselhos. Você tem conselhos de Deus, então comece a aplicar na sua vida esses conselhos de Deus. Palavra de Deus vai transformar a sua vida, amém? Eu creio que você será o próximo ganhador de almas, com uma mente reprogramada pela palavra de Deus. Eu também creio que você pode ser, né, conforme a identidade de Deus para a sua vida, o empresário de sucesso que o mundo precisa. Ou melhor, né, não importa se é empregado, se é patrão, se é chefe, né, não importa a posição que esteja, mas você, com a identidade espiritual, você será o melhor naquilo que foi feito para fazer. Em um nome de Jesus. Deus vai tirar você deste nível espiritual que você está e vai levar você para um nível espiritual de maturidade e de crescimento, de edificação, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Muito obrigado por você ter participado dessa aula. Amém? Muito obrigado por você estar sempre participando conosco. Amém? E eu quero convidar você para um culto da nossa igreja. Domingo, as portas da nossa igreja estão sempre abertas. Domingo, às 10 horas da manhã, nós estamos lá, com as portas da nossa igreja abertas, para receber você e a sua família. E também, às 14 horas, nós estamos sempre com as portas abertas para receber você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, você é o nosso convidado especial. Domingo, 10 horas, domingo, 14 horas, no endereço 1 Rue Formani, 93.500 Pantin. Se você vai de metrô, é o metrô Bobigny-Pantin, Raymond Queneau, linha 5. Amém? Estamos ali todos os domingos para abençoar a sua vida com uma palavra nova de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Uma boa noite. Fique na paz do Senhor.